ao Senhor Jesus. Aleluia. Graças ao Senhor. Estamos de volta no nosso momento de leitura da Bíblia. Hoje que são dia 24 de novembro. Livro do profeta Ezequiel 47 ao 48. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3. Salmo 119, 49 ao 64. Provérbios 28, versículo 12 e 13. Ezequiel 47. A torrente das águas purificadora. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Versículo 2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. 6. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. 8. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. 9. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvores, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. As fronteiras da terra de Israel. 13. Assim me disse o Senhor Deus: Este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Vós a repartireis em heranças iguais, tanto para um como para o outro lado. Pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Este será o limite da terra. Do lado norte, desde o Mar Grande, caminham de Etlon até a entrada de Zedad. 16. Ramat, Berote, Sibraim, que estão entre o limite de Damasco e o de Ramat, a cidade de Hazé Haticom, que está junto ao limite de Hauran. Assim, 17. O limite será desde o mar até Azar-Enon, o limite de Damasco, e na direção do norte está o limite de Ramat. Este será o lado do norte. 18. O lado do oriente, entre Hauran e Damasco, e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o limite do norte até o mar do oriente, medireis, este será o lado do oriente. 19. O lado do sul será desde Tamar até as águas de Meribá-Cades.
junto ao ribeiro do Egito, até o Mar Grande. Este será o limite do sul. 20. O lado do ocidente será o Mar Grande, desde o limite do sul até a entrada de Ramate. Este será o lado do ocidente. Versículo 21. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. 22. Será, porém, que as sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. 23. E será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 48. Os limites de 7 tribos. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Ramate, até Hazé-Enon, o limite norte de Damasco, até o junto de Ramate, e desde o lado oriental até o ocidente. Dan terá uma porção. Versículo 2. Limitando-se com Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azé, uma porção. 3. Limitando-se com Azé, desde o lado oriental até a ocidental, Naftali, uma porção. 4. Limitando-se com Naftali, desde o lado oriental até o ocidental, Manassés, uma porção. 5. Limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até o ocidental, Efraim, uma porção. 6. Limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até o ocidental, Ruben, uma porção. 7. Limitando-se com Ruben, desde o lado oriental até o ocidental, Judá, uma porção. 8. Limitando-se com Judá, desde o lado oriental até o ocidental, será a região sagrada que haveis de separar de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que o das porções, desde o lado oriental até o ocidental, o santuário estará no meio dela. 9. A região que haveis de separar ao Senhor será do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. Versículo 10. Esta região santa do sacerdote terá ao norte 25.000 côvados, ao ocidente 10.000 de largura, ao oriente 10.000 de largura e ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. 11. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram como fizeram os levitas. Será a região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Versículo 12. Os limites dos sacerdotes e dos levitas. Versículo 13. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000, a largura 10.000. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Os limites da cidade. Versículo 15. Mas os 5.000 côvados que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores, a cidade estará no meio. 16. Serão estas as suas medidas: o lado norte de 4.500 côvados, o lado sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. Os arredores da cidade serão ao norte, de 250 côvados ao sul, de 250 côvados ao oriente, de 250 ao ocidente, de 250. Versículo 18. Quanto ao que ficou de resto do comprimento paralelo à região sagrada, será de 10.000
para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Versículo 19. Lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. 20. A região toda será de 25.000 côvados enquadrado, isto é, a região sagrada, juntamente com a possessão da cidade. Os limites do príncipe. Versículo 21. O que restar será para o príncipe deste e do outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso aquilo que se estende dos 25.000 côvados em direção ao oriente e também dos 25.000 côvados em direção ao ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. 22. Excetuando o que pertence aos levitas e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e de Benjamim, será isto para o príncipe. Os limites das outras 5 tribos. Versículo 23. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até o ocidental, Benjamim terá uma possessão, limitando-se com Benjamim desde o lado oriental até o ocidente, Simeão a porção, limitando-se com Simeão desde o lado oriental até o ocidental, Issacar uma porção. Versículo 26. Limitando-se com Issacar desde o lado oriental até o ocidental, Zebulão uma porção. Versículo 27. Limitando-se com Zebulão desde o lado oriental até o ocidental, Gade uma porção. Versículo 28. Limitando-se com o território de Gade e ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribá Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. 29. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas as suas porções, diz o Senhor. As portas da cidade. Versículo 30. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 4.500 côvados, três portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Versículo 32. Do lado oriental, 4.500 côvados e três portas a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. 33. Do lado sul, 4.500 côvados e três portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulão. 34. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas três portas, a porta de Gade, a de Azé e a de Naftali. 35. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Epístola de Pedro, capítulo 3. A vida exemplar cristã, deveres dos casados. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher,
como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A vida exemplar cristã, o amor fraternal. Versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foi chamado a fim de receber de bênção por herança. Versículo 10. Pois, quem quer ver a vida e ver dias felizes, quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Versículo 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. A prática do bem, a longanimidade, segundo o exemplo de Cristo. Versículo 13. Ora, quem é que há de vos maltratar, se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Versículo 15. Antes santificais a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Versículo 19. Ao qual também foi pregou aos espíritos em prisão. Versículo 20. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, pouco a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Versículo 21. A qual, figurando o batismo, agora também os salva, não sendo remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e poderes e potestades. Salmos 119, versículo 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. 51. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Versículo 52. Lembro-me dos teus juízos de outrora, e me conforto, ó Senhor. 53. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores, que abandonaram a tua lei. 54. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, e observo a tua lei. 56. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. 58. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. 59. Considero
os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. 60. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. 61. Laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. 64. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Provérbios capítulo 28, versículo 12 e 13. Versículo 12. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.